Alexandre o Grande foi o rei da Macedônia a partir de 336 a.C. O povo macedônio habitava o norte da Grécia. Eles se consideravam um povo helenizado. Vamos entender rapidamente o que é o helenismo. Em resumo, o helenismo significa a expansão da cultura grega, antiga, para os territórios que foram sendo conquistados pelos macedônios, sob o comando de Alexandre. A região que hoje é conhecida como Grécia Antiga era chamada de Hélade, pelos povos que a habitavam. Por isso, a cultura da Grécia Antiga pode ser chamada também de cultura helena. Os macedônios eram grandes admiradores da cultura helena, e o grande legado do Império Macedônio foi expandir essa cultura para o Oriente. Em 338 a.C., houve um conflito chamado Batalha de Queroneia. O exército macedônio, liderado por Filipe II, derrotou o exército das cidades gregas. Assim, os macedônios dominaram a Grécia e Filipe II se tornou rei. No entanto, o reinado de Filipe II durou pouco. Em 336 d.C., 2 anos depois, ele foi assassinado por Pausânias, um de seus guarda-costas. Não se sabe ao certo o que motivou Pausânias a matar o rei. Alguns historiadores cogitam que possa ter sido uma questão pessoal entre os dois, ou até mesmo uma conspiração para usurpar seu reinado. Com a morte de Filipe, a Macedônia passou a ter um novo rei, Alexandre III, seu filho. Alexandre foi coroado em 336 a.C. Mesmo após ser coroado, Alexandre teve que enfrentar uma grande crise na Macedônia, pois surgiram conspirações para tomar seu trono. Houveram também ataques estrangeiros e rebeliões internas. Alexandre agiu de forma contundente e contornou essas adversidades ao executar os conspiradores, conter os ataques estrangeiros e punir com rigor as cidades gregas que se rebelaram contra seu comando. Feitas essas coisas, Alexandre partiu para a Ásia e enfrentou com seu exército o Império Persa, liderado por Dário III. O Império Persa já estava em decadência. A civilização persa foi uma das mais importantes da Antiguidade Oriental e foi um dos impérios mais impressionantes já vistos. O primeiro imperador da Pérsia foi Ciro, o Grande, e esse império durou cerca de 200 anos. Um fato bastante curioso sobre Ciro foi que em 539 a.C., ele libertou os judeus do cativeiro da Babilônia, Babilônia que teve Nabucodonosor como rei. Assim, o povo judeu pôde voltar à sua terra de origem. Alexandre então inicia a campanha militar para conquistar o Império Persa. São mobilizados cerca de 50.000 soldados. Esses soldados são enviados para a Ásia Menor, que é a atual Turquia. Os macedônios vencem a batalha contra os persas que defendiam aquela região. Isso ocorreu em 334. Essa vitória garantiu a Alexandre o controle sobre a Ásia Menor. Segundo o historiador Claude Mosse, Alexandre transformou aquela região em cidades democráticas e acabou com a cobrança de tributo que essas cidades pagavam aos persas. No ano 333 a.C., Alexandre consegue dominar as cidades fenícias. Essas cidades também eram dominadas pelos persas. Há relatos de que o rei Dário fugiu desesperadamente, deixando até mesmo sua família para trás. Após essa fuga do rei Dário, todas as cidades da região se entregaram ao domínio dos macedônios, menos a cidade de Tiro, que impôs resistência. Alexandre somente conseguiu dominar a cidade de Tiro após um cerco de 8 meses. Depois de conquistá-la, o rei da Macedônia ordenou que milhares de cidadãos de Tiro fossem vendidos como escravos. Alexandre então conquista toda a região da Ásia Menor, que hoje é o Líbano, Israel e a Palestina. Depois o rei vai para o Egito e fica lá durante 1 ano. Nesse período, ele funda a cidade de Alexandria, em 331. Alexandria é até os dias de hoje uma importante cidade para a cultura grega antiga, e lá está localizada a Biblioteca de Alexandria. Após ficar 1 ano no Egito, Alexandre volta novamente para as regiões do Império Persa para derrotar Dário. A batalha decisiva aconteceu durante a chamada Batalha de Gaugamela,
em 331. Alexandre então derrota Dário e passa a comandar quase todas as regiões que antes possuía o controle persa. Um tempo depois, Dário é morto por um traidor de seu governo. Alexandre então mata esse traidor e passa a reinar também sobre todo o Império Persa. Alexandre então consolida seu poder. Ele forma um grande exército composto por gregos, macedônios e os demais povos conquistados. Alexandre parte então para conquistar a Índia e encontrou por lá as batalhas mais difíceis de sua trajetória. Isso foi em 325 a.C. Alexandre derrota o rei daquela região e os soldados inimigos se renderam. Mais uma vitória para o imperador da Macedônia. Ele então volta para a Babilônia, cidade que havia conquistado. Alexandre ficou na Babilônia de 324 até 323, por um ano. Ele planejava conquistar a Península Arábica em um futuro próximo. O rei então contrai uma febre, que faz com que ele morra alguns dias depois, em 323. Na verdade, não se sabe ao certo se foi a febre que interrompeu sua vida, mas nos dias de hoje, especula-se que ele possa ter tido febre tifoide ou malária. Os historiadores não aceitam muito bem a hipótese de assassinato. Após a morte de Alexandre o Grande, seu império perdeu força e se fragmentou. Como sua esposa estava grávida quando o imperador morreu, não haviam herdeiros. Então os generais do reino se dividiram e internamente enfraqueceram o Império Macedônio. Algumas curiosidades são: o reinado de Alexandre durou apenas 12 anos. Com a conquista de inúmeros territórios na Ásia, seu império chegou até as margens do rio Indo. Alexandre assumiu o trono da Macedônia quando tinha 20 anos. Alexandre gostava muito dos trabalhos de Homero e lia sempre a Ilíada, tanto que adotou Aquiles como seu exemplo de vida. Quando tinha 13 anos, seu pai delegou a Aristóteles, um dos homens mais sábios de sua época, para educar Alexandre. Apesar do apelido dado por causa das grandezas de suas conquistas, Alexandre media apenas 1,52 m. Alexandre foi um grande homem em sua geração. Teve também atitudes terríveis, como, por exemplo, invadir terras de outros. Mas podemos tirar uma boa lição com suas conquistas. Há uma frase que atribuem a ele que diz: "Nada é impossível para aquele que persiste." Alexandre acreditou na sua capacidade, e isso o ajudou a ser o homem mais poderoso do mundo, conhecido em sua geração. Todos nós também devemos acreditar em nossas capacidades. Galera, se você gosta deste tipo de conteúdo, peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, pois vamos sempre nos dedicar a trazer o melhor conteúdo. Quem que não gosta de uma boa história para ver no domingo, não é mesmo? Saber que você se inscreveu nos motiva ainda mais. Estamos estudando para um futuro próximo aumentar a frequência de postagem para os vídeos longos. Conto com você para participar disso conosco.